Rapaz, pensa num assunto que eu queria falar faz tempo, tipo, muito tempo mesmo. Os filmes dos Vingadores sempre me passaram uma energia muito estranha. Essa equipe não tem entrosamento, não tem tchan. Uma coisa que eu nunca soube explicar, mas agora eu sei o que faltava. E eu vou tentar explicar. Meu objetivo aqui é fazer uma análise de personagem baseada nos filmes Vingadores 1 e Era de Ultron e provar como que, narrativamente falando, Vingadores é uma equipe que sofre no quesito humanização e parceria. Então, por favor, abra sua mente neste vídeo e se ajeite confortavelmente na sua armadura superfaturada e venha comigo. Se você acompanha o meu canal há um tempo, já deve ter visto esse meu vídeo falando da minha relação tanto conturbada com a Marvel. Mas, só pra resumir, durante a minha pré-adolescência eu consumia muito conteúdo dos Vingadores. Mas com o tempo, um vazio se formou dentro de mim. Vazio que eu tentei suprir com as séries animadas dos Avengers, porque na minha época a Marvel ainda não fazia série que prestava. Ela não faz até hoje, né? E não satisfeita, eu fui tentar suprir esse vazio com as fanfics dos meus heróis favoritos da Marvel. E quadrinho que é bom ninguém quer, né? Mas que busca incansável é essa, você se pergunta? Ela tem nome, meus caros, desenvolvimento. Por muito tempo eu procurei nos filmes aquilo que a franquia dos Vingadores mais sente falta: desenvolvimento de equipe. Para fazer essa análise, eu vou começar pelo primeiro filme de equipe da franquia, Vingadores 1. E assim, vamos começar direito aqui. Por mais que eu vá pontuar detalhes negativos da franquia, na minha opinião, eu não tô falando que eu não gosto desse filme. Muito pelo contrário. Vingadores de 2012 é disparado um dos melhores filmes de super-herói. Um destaque para cenas de ação. É tudo extremamente bem ordenado, bem coreografado. É um filme muito divertido e deveras um exemplo para a época em que saiu. E, é claro, o filme possui um tipo de arma secreta para chamar minha atenção, assim, é o chamariz, algo que me fisga, me torna incapaz de desgostar desse filme. É uma cartada na manga muito simples chamado Scarlett Johansson. Nossa, qualquer cena, qualquer coisa que tem essa mulher, essa russa maldita de cabelo vermelho, é assim, eu fico sem palavras, eu fico de quatro e lato pra essa mulher. Quer dizer, quais são os princípios base de uma boa equipe narrativamente falando? Sim, eu pesquisei e estudei sobre a criação de personagem para fazer esse vídeo. Nem tudo foi tirado das vozes da minha cabeça, dessa vez. Analise aqui comigo. Para criar uma boa equipe de personagens, uma dica é dar para cada um objetivo para estarem ali e uma razão para terem se unido. E sobre isso, a razão, pra mim, não foi necessariamente a chegada do Loki na Terra, o que é um evento à parte que eu não vou entrar em detalhes aqui, além do fato de que se o Loki fizesse pelo menos 2 semanas de terapia, a franquia inteira dos Vingadores não teria existido. O real motivo é claro: o Nick Fury mandou. E também porque a Terra tava em ameaça, mas isso ela sempre tá, meio que é um mero detalhe. Se o Nick Fury dizer, tá dizido. É sério, esse homem me dá medo. Nisso temos um ponto muito positivo. O motivo para estarem todos reunidos não deixa dúvida. Mas a motivação de cada um me quebra um pouco. Vamos lá. O Thor aparece porque foi atrás de Loki. Ele nem sequer sabia que tinha toda uma organização por trás. Clint e Natasha já são agentes contratados, então meio que esse é o trabalho deles. Steve, apesar de estar meio perdido no rolê, por razões óbvias, ele se mantém disposto a proteger as pessoas dessa nova ameaça. Até porque foi por isso que ele se alistou anos atrás para começo de conversa. Aparentemente, é a motivação mais nobre. Bruce está claramente desconfortável em estar ali, com cara de criança em velório, tipo, eu nem conheço esse defunto, eu só vim porque minha mãe me obrigou. E Tony Stark provavelmente não tinha nada melhor pra fazer. Claro, esse foi um resumo bem resumido, e no geral, tudo bem criar personagens que não tenham motivações nobres em se juntarem, já que praticamente estão lá porque foram obrigados pela SHIELD. Mas, pelo menos na minha percepção, além da motivação ser bem rasa, eles estão ali por pressão, a forma como eles se unem é rápida, talvez corrida demais, deixando meio em aberto o ponto de que, e se eles simplesmente recusassem? E já que alguns estão tão desconfortáveis, vulgo Banner, Steve e Tony, por que eles simplesmente não vão embora? Tá vendo? Sem uma boa motivação, o fato de que eles poderiam simplesmente abandonar a missão e só voltar pra casa fica voltando na minha mente e quebra um pouco da imersão no filme. Se bem que eles estavam numa plataforma voadora, então nem tinha como o Steve ou o Banner voltar pra casa se eles quisessem.
Será que isso foi uma justificativa narrativa ou só tô pensando demais mesmo? Tal falta de motivação clara me deixa meio duvidosa quanto a essa equipe, o que é diferente quando vamos analisar a personalidade ou, no caso, o arquétipo de cada Vingador. Mas isso eu quero deixar para mais tarde. Por hora, vou deixar aqui outra dica para a criação / escrita de uma boa equipe de personagens. Conflitos internos são importantes para mostrar humanidade. Afinal, uma equipe onde cada um tem sua própria personalidade, vivência, jeito, cultura e idade bem discrepante, no caso do Capitão e do Thor, dificilmente todos vão se dar bem logo de cara. Dificilmente todos se dão bem a longo prazo. Desconfiança, choques de personalidade e disputas de liderança são vistas desde o primeiro encontro dos ainda não nomeados Vingadores. A única ali com o aparente realmente aberta é a rainha do meu coração, Viúva Negra. Afinal, ela é um ser evoluído, né? E acho que no máximo Steve, apesar de estar meio desconfortável, tô usando muito essa palavra, né? Bruce se mantém constantemente desconfiado com o real objetivo da SHIELD para com ele, principalmente com o Nick e com o motivo, e também porque o Loki não ajuda e fica provocando ele. Cara, que moleque chato, mano. Tony nem sequer tenta parecer agradável, desafiando as ordens desde o primeiro embate. Thor, como eu disse, só tá ali pra ir atrás do Loki e não se importa com o resto no início. E o Barton não tá nem aí. Não, o cara literalmente não está nem ali. 80% do filme ele passa sendo controlado pelo Loki. Tadinho do meu bebê Gavião Arqueiro. Ele é precioso demais pra esse filme. Conflitos assim criam drama e torna a evolução da equipe mais crível e interessante. E digamos que os primeiros a formarem qualquer tipo de simpatia são o Tony e o Banner, com certeza pelos gostos em comum. Fora que a dinâmica deles é muito boa, tanto pelo trabalho que exercem, quanto pela personalidade, sabe? Um cara totalmente desregrado e autoconfiante ao lado de um cara que vive escondido e temeroso do próprio alter ego, podemos chamar assim, porque de resto temos briguinhas e até o que eu achava ser o mais sensato e evoluído, vulgo Capitão América, lá pelas tantas é tomado pela imaturidade e chama o Tony pro X1. Isso é fofo, mostra os limites de cada personagem. E elas são sempre muito bem-vindas, mas é a partir delas que é necessário desenvolver os personagens para que cada um evolua de desconhecidos para colegas de trabalho, e aí o ponto que eu quero chegar com esse vídeo: uma família em potencial. Mas é aí que o filme começa a dar uns tropeços. Um bom jeito de expandir a confiança da sua equipe é dando a eles momentos para se entrosarem, para que passem por desafios juntos, assim reconhecendo os valores e histórias uns dos outros. Ainda não como amigos, mas já reconhecendo que se vão ficar todos juntos, pelo menos se conheçam melhor. Mas é claro que eu tô falando de uma equipe hipotética, porque se virarmos para o filme, o máximo de coisa que os une é a desconfiança. Sim, todos começam a se virar contra o Fury e a SHIELD, cada um tendo sua própria base para desconfiar dos envolvidos ali, e isso faz com que comecem a se unir. Unir contra aqueles que o juntou, mas se unir, melhor que nada. E é claro, toda boa equipe precisa de um ponto de virada emocional. Quando dá tudo errado, um elemento que bate como a Receita Federal à procura de sua vítima e faz com que tal equipe tome uma atitude independente de suas diferenças e se apegue naquele elemento em questão. E esse elemento nada mais é do que um dos melhores e mais injustiçados personagens da Marvel, Phil Coulson, que morre porque o pedaço de Satanás encoraçado mete a lança nas costas daquele pobre coitado. E se os Vingadores já estavam abalados com isso, o Nick mete um chumbo ainda mais baixo, dizendo que o Coulson não teve tempo de ter as suas figurinhas autografadas, que ele acreditava na equipe. É tudo migué. Tudo migué. Mas pelo menos ajuda. Essa cena passa muita sensação de que todos ali sabiam que estavam correndo riscos e perigos, mas só no momento em que uma pessoa realmente morre, uma pessoa importante, é quando eles levam a sério a missão, principalmente o Rogers e o Stark. Tanto que sem nenhuma ordem ou autorização, eles vão lá, metem bala pra cima do Loki e dos seus, entre aspas, exércitos. E uau! Se eu pudesse descrever o final do filme em uma palavra, seria só uau! Tipo, eu comecei esse roteiro com a ideia de que Vingadores 1 já era um filme bom, mas com vários pequenos defeitos que eu iria refutar nesse vídeo, mas aconteceu o pior. Eu tava errada? Vingadores 1 é muito melhor do que eu lembrava. A luta do final é simplesmente sem comentários. Cada corte, cada momento em que mostra certos personagens lutando, cada um mostrando seu próprio potencial e melhor, lutando juntos, trabalhando em equipe. É lindo!
É lindo voltar atrás e ver o que a Marvel foi um dia. É uma pena que esse filme me dá um sentimento tão ruim, tipo, tudo isso foi lindo, mas no final vai tudo decair e todo mundo vai morrer. E eu queria esquecer que Vingadores Ultimato existiu. Na verdade, eu queria esquecer que Guerra Civil existiu. Vingadores é um ótimo filme. Um bom filme de equipe. Mas eu tinha pra mim que seu maior erro era não ter tanto entrosamento. Para mim, eles são sim muito práticos e eficazes no seu trabalho, mas como parceiros, amigos, os indivíduos não tinham tanta intimidade, se sustentando apenas em piadinhas, em nhenhenhê. E eu sinto isso, eu sinto quando os roteiristas poderiam ter se aprofundado um pouquinho a mais. Aí eu pensei, tá, talvez por ser um filme ficaria mesmo difícil adicionar isso, já que a história já é bem carregada de conteúdo. Talvez numa série fosse diferente, e realmente, talvez uma série fosse mesmo melhor nesse quesito. Mas aí eu lembro de um outro filme da mesma empresa que, pra mim, é um dos melhores e maiores exemplos de equipe bem construída que vai além do trabalho e transcende a família. Este sendo... Cara, como eu amo esse filme, que atmosfera gostosa. Guardiões da Galáxia tem uma energia muito boa, contagiante, carismática, que consegue ser sério nas horas certas e que, mais do que isso, consegue pegar um bando de desconhecidos e transformá-los em queridinhos do público. E se você acha que isso seria muito difícil de se realizar para o filme dos Vingadores, vamos lembrar que antes de Vingadores 1 ser lançado, existiu o filme de origem pro Capitão América, pro Thor, pro Homem de Ferro, esse aí teve 2 na falta de 1, e também pro Hulk. Mas esse aí a gente finge que não existe porque é uma bosta. Todos estes já tinham entrado no coração das pessoas, já haviam sido contextualizados diferentemente dos Guardiões, que além de estarem tendo seu filme de estreia, não eram nem sequer gostáveis pro público dos quadrinhos. Eles não tinham público. Era uma equipe praticamente morta, que com as mãos dos responsáveis certos ganhou o apreço e coração popular. Ok, você pode dizer que Vingadores tem uma proposta bem diferente que os Guardiões. De fato, a história é bem mais grandiosa e relativamente séria para os padrões baixos da Marvel, claro. Mas a oportunidade que tiveram de aprofundar as relações pessoais dos personagens no primeiro filme foi completamente desperdiçada no segundo, vulgo... E se eu havia mordido a língua ao subestimar a minha memória afetiva com o primeiro filme, eu não poderia estar mais correta com o segundo. A Era de Ultron não é um filme muito agradável, principalmente porque ela toca dentro de mim um espaço muito sensível, o espaço do apego. A equipe que eu havia me apegado tanto no primeiro filme havia se desfeito aqui, rápido assim. Um destaque pro Banner, que mesmo depois de ter ganhado o coração do povo e da ruiva mais maravilhosa da Marvel, dona de mim, au, simplesmente foge. Covardemente. Sim, esse detalhe sobre a atitude do Bruce me deixa profundamente incomodada e realça o quanto os homens não prestam. Mentira, tô zoando. Explicando de um jeito simples. Em um filme a equipe se forma e em seguida ela se desfaz. Tudo é muito rápido, tudo é muito repentino, deixa um vazio muito grande. E isso só se reforça em Guerra Civil, onde vemos 2 dos nossos heróis favoritos brigando, como nossos pais em um divórcio. É triste! Mas o pior de tudo pra mim é que lá pro final mesmo, em Guerra Infinita e Ultimato, onde todos se reencontram em teoria, eles iriam retomar a equipe, mas tudo parece uma grande obrigação. Nada ali possui sentimento, ninguém ali parece próximo, apenas colegas de trabalho. A Marvel nunca nos entregou momentos genuínos, banais, cotidianos. E até em Era de Ultron, quando lá no começo do filme eles fazem um tipo de festa de comemoração, não parece real. Parece só a festa da empresa. Meu Deus, para de reclamar um pouco, Beck. O que você quer, afinal? Tá bom, vamos falar um pouco de mim. 2020, lembra dessa época onde o mundo tava em puro caos? Bom, foi um ano bem louco pra mim. Além de consumir muito conteúdo da Marvel, eu também curtia vídeos e fanfics de um nicho muito específico. Um nicho que eu apelidei carinhosamente de Gênero Jovens Titãs.
E para fazer uma história do gênero Jovens Titãs, basicamente você pega um grupo de pessoas de qualquer espécie, os quais as personalidades sejam praticamente opostas e super excêntricas, coloca todas elas num ambiente para que eles se vejam todos os dias e faz eles fazerem coisas cotidianas e banais, seguidas de piadas de humor jovem e pegação de vez em quando, mas essa parte é totalmente opcional. E por que eu chamo de gênero Jovens Titãs? Porque meio que eu acabei de descrever como que é a Torre dos Titãs, mas você pode criar uma fanfic assim de praticamente qualquer grupo. E por que eu gosto tanto dessa proposta? Porque, pra mim, mais do que ver meus heróis favoritos salvando o mundo e se mostrando seres intocáveis, eu gosto de ver eles tendo uma vida normal. Mas ainda se ela tiver uma equipe, aí ele será mostrado como um membro de uma família típica e poderosa. Agora mistura isso com comédia e com situações bem idiotas e você tem a fórmula para me fazer muito feliz, com um genuíno quentinho no coração. Agora compare isso com as séries animadas da Marvel. Sim, aquela de 2013 que passava no Disney XD. Lá mostra os Avengers morando juntos na torre. Além de enfrentarem inimigos, eles tinham um dia a dia normal, como adultos normais. Eu tô me sentindo tão burro. Quando eu contar até 3. 1, 3. Matemática ainda me deixa bravo. Pelas barbas de Otila, minha barba. Então é daí que vem essa frase. Dá pra ter um papinho de mãe com ele antes que a cidade seja destruída? Papinho de mãe? Fica quieto, saiba você que eu tô em posição de te bater em lugares muito dolorosos. Ah, o sanduíche perfeito. Senhor, um projétil perigoso entrou na atmosfera da Terra. Ô, Jarvis, sanduíche perfeito. É impressionante. Talvez o sanduíche queira ir lá salvar a cidade. Jarvis, rápido. A paciência é uma virtude, senhor. Por favor, Jarvis, me ajuda aí. O que você quer? Mais circuitos de memória, um HD maior? Eu sinto muito, senhor. Sente nada. Tipo, imagina uma quarta-feira à noite aleatória na Torre dos Avengers, o Steve desce para a cozinha porque na planilha de afazeres é a vez dele fazer a janta, mas quando ele desce ele fica pistola porque a louça ainda tá suja na pia, aí ele convoca o pessoal ali, dá um sermão em cada um, aí todo mundo culpa o Tony porque era a vez dele fazer isso e como sempre ele ficou procrastinando para fazer uma simples tarefa e todo mundo encara ele contra a parede, quando na verdade a louça dessa vez era obrigação do Thor, mas ele se esqueceu e agora é tarde demais pra assumir a culpa, senão ele que vai tomar esporro. Sem contar que na época em que Avengers estava no hype, existia muitos vídeos de animação gringa imaginando esses momentos bobos e fofos em família. Muitos, por sinal, me marcaram muito. Então imaginar situações como esta, que eu tanto li em fanfics e assisti no YouTube e na televisão, me deixam com um sentimento nostálgico. Mas quando eu volto para a realidade e vejo tudo o que tivemos, eu percebo o quanto os reais Vingadores da Marvel, do universo cinematográfico Marvel, não foram nada disso. Foram sim uma equipe funcional, mas superficial. Por favor, sua opinião vai ser de muita utilidade agora. Deixa nos comentários se sou só eu que curto ver o lado mais humano e cabal de certos personagens. Quer dizer, não precisa ser tão infantil como, sei lá, Jovens Titãs em Ação. Você acha que só realizando missões já é o suficiente para mostrar a parceria dos heróis? Ou, assim como eu, você sente que algo ficou faltando? E isso volta na minha mente quando eu olho pra internet e por mais que as pessoas adorem reviver franquias mortas, Vingadores, a equipe original de 6 heróis antes do Thanos, ficou no passado. E parece que ninguém liga mais. Se você acha que eu devia levar esse meu apego do passado para a terapia, já vai deixando seu like aí, galerinha. Eu só queria desabafar um pouco. E se eu pudesse dar alguma solução, por mais que nunca vá acontecer, é que já que era tão difícil assim por uma relação amigável, fofa e abobada para os heróis nos filmes, a Marvel poderia fazer uma série canônica, em animação mesmo, mostrando o que rolou durante os ocorridos do primeiro e do segundo filme. Talvez na mesma pegada daqueles curtas estranhos do Thor. Eu acho que tudo que tava guardado nesse meu coraçãozinho por tanto tempo finalmente conseguiu ver a luz do dia. E agora eu tô mais leve. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me ouvir até aqui e obrigado por tudo. Até a próxima e tchauzinho!